Daremos início ao trabalho dessa casa nessa noite. Convido o pastor Renildo, representando a Igreja Batista, a fazer a leitura do texto bíblico. Queremos saudar a todos com boa noite e agradecer pelo convite e elogiar a iniciativa de vocês de, além de começarem a sessão com a leitura de um texto bíblico, desejarem refletir naquilo que significa o que está escrito. Então eu escolhi nessa noite a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do 1 ao 7, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Gostaria de fazer uma oração. Deus amado, nós estamos diante da Tua palavra e está escrito que se não for pela iluminação do Teu Espírito, ó Deus, nós como seres humanos limitados, Senhor, em nossa razão comum, não temos condições, Senhor, de compreender, Senhor, o alcance que a Tua palavra tem, Senhor, para com as nossas vidas. Por isso, ser conosco nesse momento e que possamos, nesse curto tempo, ó Deus, pensar nos princípios, Senhor, transmitidos por Paulo aqui a nosso respeito, especificamente, Senhor, a respeito dessa casa e da sua existência e do trabalho que ela deve realizar como um instrumento de Deus para promover o bem social. Por isso, que o Senhor seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu escolhi esse texto, eu escolhi movido por um aspecto direto, o fato da existência das casas legislativas, tanto no que diz respeito às câmaras, como também aqueles órgãos que fazem parte do Estado que estão sob a responsabilidade de cumprir as leis que são aprovadas e formuladas numa casa como essa. Por que o Estado existe? Por que o Legislativo existe? Por que o Judiciário existe? A resposta está nas Escrituras. Não foi uma criação humana, não foram seres humanos sábios que tiveram um insight e decidiram criar a instituição do Estado com todas as suas formulações, com todos os seus departamentos, com todos os seus órgãos visando o bem social. Mas a ideia da existência do Estado partiu de Deus, a ideia da existência do Estado e da organização desse Estado também partiu de Deus, por causa do pior evento que atingiu a raça humana. A história dos homens, ela foi atingida por um problema que afetou de forma universal todos os seres humanos que vêm a esse mundo, que foi a queda dos nossos primeiros pais. Quem já leu o livro de Gênesis, capítulo 1 ao 3, nós saímos do céu para o inferno. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no último dia criou o homem, a sua imagem e semelhança, e em sua imagem e semelhança, o homem deveria não apenas refletir o caráter e a natureza de Deus, mas também deveria exercer o governo sobre a criação. Só que, infelizmente, após Deus haver dado uma ordem, um mandamento para ele, para que ele obedecesse, o homem, no exercício do seu livre-arbítrio, desobedeceu. E ele
passou a experimentar as inclinações para o mal no seu coração. Inclinações essas que se tornaram tão pervertidas e se manifestaram de forma tão categórica na vida dos seres humanos pós-desobediência dos nossos primeiros pais, que Deus teve que destruir uma geração inteira, preservando 8 pessoas: Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. A partir daí, o mundo foi, mais uma vez, teve a sua população estabelecida a partir de seres humanos com inclinações mais. O problema é que de 8 viriam 16, de 16 viriam 32. E de 32, à medida que o tempo foi passando, nós temos mais de 7 milhões de pessoas no mundo. Como seria possível controlar essas pessoas com inclinações mais no seu coração, a fim de que elas pudessem viver em paz? Foi justamente por isso e para isso que Deus instituiu o Estado. O Estado, ele é produto de uma ordenação divina, não de um insight da sabedoria humana. E essa instituição que Deus criou, ela tem como propósito exercer sobre a maldade dos homens a justiça que Deus estabeleceu. E é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui, da aplicação da justiça humana como instrumento para promover a paz social. Quando eu falei que o texto foi escolhido justamente porque nós estaríamos numa casa legislativa, é justamente pelo fato de que as leis que vão coordenar e que serão aplicadas para o bem comum, para que pessoas com inclinações mais, e todos nós temos, basta que exista um gatilho para dispará-las, as leis se vissem como um freio para nos dizer que os desejos do nosso coração têm um limite para ser praticado. Então, quando nós lemos o texto, Paulo começa dizendo, e ele está escrevendo para a igreja, mas isso se aplica a todo mundo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. O que Paulo está dizendo é que as autoridades que foram instituídas, elas foram instituídas por Deus. Mas essas mesmas autoridades são pessoas falhas, que podem cometer erros. E nos seus erros, Deus não está no negócio. Então, as autoridades como instituição divina, como pessoas e órgãos instituídos por Deus para trabalhar em favor da paz comum, da paz social, elas devem saber que elas são o que são e estão onde estão, porque Deus os colocou aí. Para você ter uma ideia, quando nós defendemos o nosso chamado em termos ministeriais, nós dizemos que estamos ali porque fomos colocados por Deus, fomos chamados por Deus. O termo usado é que nós somos ministros de Deus para o bem comum. O mesmo termo Paulo usa para a função que vocês ocupam. Vocês estão aqui como ministros de Deus, que trabalham não para o bem espiritual diretamente dos seres humanos, mas trabalham através dos instrumentos que Deus colocou na mão de vocês para promover o bem social e estabelecer leis que possam de alguma maneira frear as atitudes mais do ser humano no exercício daquilo que Deus colocou diante dele. Ele vai continuar dizendo aqui, versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Então, o exercício que Deus impôs sobre o trabalho que vocês exercem é justamente o exercício de promover leis que possam beneficiar o cidadão de bem. E aqui o cidadão de bem é aquele cidadão que obedece às leis, que visam o bem comum, mas também, por outro lado, ele também diz que o exercício da função que Deus separou e ordenou vocês para estabelecerem, ele também visa trazer punição para o mal. Ou seja, aquele que obedece à lei deve ser louvado, aquele que desobedece à lei, isso é um termo que, infelizmente, por força do politicamente correto dos nossos dias, tem sido evitado
no que diz respeito ao seu uso, mas aquele que desobedece à lei, ele tem que ser castigado. O crime, biblicamente falando, ele tem que ser castigado. E dependendo do tipo de crime que se cometer, ele deve ser castigado de maneira progressiva e levando-se em conta a gravidade do que foi cometido. Porque Paulo, ele vai dizer o seguinte aqui. Ele diz que os magistrados, eles não são para temor quando se faz o bem. Então, quem obedece à lei não deve ter medo de nenhum tipo de instituição estatal ou federal que vise coibir a prática do crime. Quem pratica o bem, quem obedece às leis, não tem temor das autoridades, daqueles que estão imbuídos em julgá-lo. Porém, ele vai dizer que aqueles que praticam o mal, eles devem ter medo. Ou seja, a lei deve ser estabelecida e a punição deve ser aplicada de tal maneira que quando alguém pensar em desobedecer, ele antes de fazer, ele vai estremecer, ele vai tremer por causa da consequência. E aí cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei e aplicar a pena como bem lhe couber. Quem faz o bem terá louvor dela. Ele vai dizer no verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, o exercício da autoridade do Estado na promoção do bem visa trabalhar para que o cidadão de bem, ele seja amparado, ele seja protegido, ele seja cuidado, ele tenha à sua disposição todas as facilidades necessárias para que ele possa não apenas se desenvolver em todas as áreas. E aí nós vamos entrar naquela questão, desde a área espiritual, não o Estado assumindo o governo, o comando da igreja, mas facilitando para que a palavra de Deus possa ser estabelecida. O Estado deve trabalhar formulando leis e criando situações para que esse homem, ele possa ter as portas abertas no exercício das capacidades que Deus lhe deu, para que ele possa ter a sua manutenção, para que ele possa ter segurança e aí por diante. Então, o papel primário do Estado e todos os órgãos que dizem respeito ao seu exercício tem como propósito direto promover ações que visem proteger o cidadão de bem. E uma dessas ações que o Estado deve fazer, e aí ele deve fazer por força de leis criadas e a aplicação dessas leis pelo judiciário, é justamente a punição daqueles que resolvem desobedecer. Quando o Estado pune alguém que fez o mal, ele não está diretamente punindo aquele que fez o mal, ele está protegendo o cidadão de bem. E esse é o padrão que as Escrituras usam aqui, essa é a linguagem de Paulo. Ele vai dizer aqui, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, quando se é estabelecido que se um cidadão cometer determinado delito, ele vai sofrer a pena daquilo, e o judiciário vai lá e aplica essa pena, é apenas uma ação mediada que quem está por trás é o próprio Deus. Eles são apenas servos de Deus, usados, Paulo vai usar um nome bem forte, para castigar aquele que faz o mal. Então, todo o trabalho, especificamente do legislativo criando leis, do judiciário aplicando essas leis e toda a fiscalização que o legislativo faz para que essas leis sejam aplicadas como realmente elas deveriam ser, quando foram propostas, votadas e aprovadas, tem como propósito a proteção daqueles que obedecem às leis, daqueles cidadãos que simplesmente, em obediência ao mandamento de Deus, eles obedecem aquilo que foi estabelecido. Existe um limite para a nossa obediência. Se o legislativo cria leis que são contrárias ao padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, então nós arcamos a consequência, nós não vamos obedecê-las. Mas o legislativo tem que ter a consciência que, como um servo de Deus, a serviço de Deus nesse mundo, ele não pode estabelecer leis que vai de encontro ao padrão daqueles que o colocou para exercer esse serviço.
E ele vai terminar dizendo que é por causa desse serviço para o cidadão de bem, protegendo, aqui Paulo está tratando diretamente daqueles que decidem viver a sua vida para fazer o mal. Paulo vai dizer que é por causa disso que nós pagamos imposto. É por causa disso que nós pagamos tributos, para que o Estado, com todos os seus órgãos, possam trabalhar para o bem e para a paz social, para a proteção, para o estímulo, para a garantia da sobrevivência e da manutenção do cidadão de bem, defendendo ele de todos aqueles que vêm praticar o mal. É por isso que normalmente nós reclamamos quando pagamos imposto e não vemos o nosso dinheiro voltando como resultado desse serviço para o bem, e não apenas no que diz respeito à punição do crime, mas também no que diz respeito a todas as funções que o Estado tem como ministro de Deus para trabalhar para o bem dos seres humanos. Então, Paulo ele nos dá essa lição. Primeiro, vocês estão aqui porque Deus colocou vocês aqui. Segundo, se Deus colocou, é o padrão dele que deve reger o nosso pensamento. E se é o padrão dele, o que ele estabeleceu aqui é que todo o meu esforço e tudo aquilo que eu tentar realizar no exercício desse chamado deve ser para promover o bem para o cidadão de bem e para protegê-lo daqueles que usam o seu arbítrio. Não mais livre porque foi perdido lá quando os nossos primeiros pais desobedeceram. Quando eles usam o seu arbítrio para atacar, para prejudicar, para atingir, para danificar e até para matar aqueles que praticam o bem. Então, que Deus abençoe vocês no exercício dessa tão nobre tarefa. E agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor, e convido para que assista a sessão aqui no plenário, na bancada. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Rosa do Sul, havendo quórum suficiente, declaro aberto os trabalhos dessa 9ª sessão ordinária referente à 3ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Submeto a deliberação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestações contrárias, submeto à votação pelo plenário. Submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Está liberado para a votação, senhores vereadores. Está aprovado por todos. Continuando os trabalhos da sessão, solicito a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Criciúma. Criciúma, 3 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, ao tempo em que cumprimento, comunico que, na busca por maior eficiência na tramitação de documentos e redução do gasto público, a portaria da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, número 1213, de 26 de dezembro de 2018, regulamentou o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal em todo o território nacional. A referida norma determina que o serviço de protocolo do Ministério Público Federal passe a funcionar por canal eletrônico e que, a partir de 9 de abril de 2019, não mais sejam recebidos documentos provenientes de órgãos públicos e demais pessoas jurídicas entregues de forma presencial ou encaminhados via postal. O Ministério Público Federal dispõe de sistema de protocolo eletrônico que permite o envio de expedientes no formato eletrônico à instituição. O uso do canal eletrônico torna mais ágil e dinâmica a remessa e a tramitação dos documentos, propicia economia nos custos de impressão e de envio de documentos, no armazenamento, além de melhor aproveitamento dos recursos humanos.
A utilização da ferramenta de protocolo eletrônico é realizada pelo endereço www.protocolo.mpf.mp.br. Sua utilização é simples, bastando preencher os dados do remetente, do responsável pelo envio, do destinatário, anexar os documentos necessários e clicar no botão protocolar. A confirmação do protocolo será enviada por e-mail. Eventuais esclarecimentos podem ser solicitados pelo telefone 48-3411-2500, no horário das 12 às 18 horas. Por fim, solicito que seja dada ampla divulgação aos setores internos deste órgão. Atenciosamente, Demerval Ribeiro Viana Filho, Procurador da República. Passamos à ordem do dia. Solicito a leitura dos relatórios das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei PE número 1141 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Eu, Anselmo de Souza Bittencourt, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando os termos do projeto de lei PE número 1141/2019, que dá nova redação ao artigo 40 da Lei 964, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Santa Rosa do Sul, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financeiros e da outras providências, passo a relatar. Da análise, o projeto de lei em referência está dentro da legalidade, da justiça e não contém erros de redação. Do parecer, diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, Sala da Comissão, em 17 de abril de 2009. Assinado, vereador Anselmo de Souza Bittencourt, relator, vereador Matias Naor da Cunha Cardoso, presidente, e vereador Lenoir de Oliveira Martins, membro. Coloco em discussão em primeiro turno o projeto de lei PE número 1141/2019, que dá nova redação ao artigo 40 da Lei número 964, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, seus princípios, objetivos, estruturas, organização, gestão e inter-relação entre os seus componentes, recursos humanos, financeiros e da outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto à votação em primeiro turno do projeto de lei PE número 1141 de 2019, que dá nova redação ao artigo 40 da Lei número 964, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre os seus componentes, recursos humanos, financeiros e da outras providências. Está liberado para votação, senhores vereadores. Está aprovado por unanimidade.
Solicita a leitura do relatório das comissões permanentes de legislação, justiça e redação final, referente ao projeto de lei PE número 1142 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Eu, Anselmo de Souza Bittencourt, vereador com assento à Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando os termos do projeto de lei PE número 1142/2019, que dá nova redação ao artigo 7º da lei número 962, de 28 de outubro de 2014, que institui o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, e da outras providências, passo a relatar. Da análise, o projeto de lei em referência está dentro da legalidade e da justiça e não contém erros de redação. Do parecer, diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, sala da comissão, 17 de abril de 2009. Assinado, vereador Anselmo de Souza Bittencourt, relator, vereador Matias Naor da Cunha Cardoso, presidente, e vereador Lenor de Oliveira Martins, membro. Coloco em discussão em primeiro turno o projeto de lei PE número 1142 de 2019, que dá nova redação ao artigo 7º da lei número 962 de 28 de 10 de 2014, que institui o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, e da outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto a votação em primeiro turno do projeto de lei PE número 1142 de 2019, que dá nova redação ao artigo 7º da lei número 962, de 28 de 10 de 2014, que institui o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, e da outras providências. Está liberado para a votação, senhores vereadores. Está aprovado por todos. Não havendo mais matéria na ordem do dia de hoje, anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei PE número 1141 de 2019, que dá nova redação ao artigo 40 da lei número 964, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financeiro, e da outras providências. E a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei PE número 1142 de 2019, que dá nova redação ao artigo 7º da lei número 962, de 28 de outubro de 2014, que institui o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e o FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo, e da outras providências. Fica encerrada a ordem do dia de hoje. Ficam abertas as inscrições para o grande expediente.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Lenoir. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Adílio, e assim cumprimento os colegas vereador. Quero cumprimentar mais uma vez aqui o pastor Renildo e agradecer pelas palavras que você explanou aqui para nós, muito bonita a sua explanação. E quero cumprimentar também o jornal Folha Sul, o suplente de vereador Juventino, a assessora jurídica Angélica e demais pessoas que fazem presente, um funcionário nosso da prefeitura também. Agradeço a presença. E estou aqui hoje mais para fazer um convite. Nós temos uma janta do Movimento de Irmãos, que é o Shalom. Então convido todas as pessoas que estão nos assistindo, que participem conosco, né, nesse próximo sábado. Então nós temos uma janta, depois da janta vai ter um café colonial. Então a gente pede assim que o povo participe, nós contamos com a presença de todos. A gente trabalha no Movimento de Irmãos, eu já faz 18, 20 anos, e assim é uma pastoral que a gente tem, que a gente trabalha para a igreja. Então, às vezes, as pessoas já perguntaram para mim o que é o Shalom. É uma pastoral que a gente trabalha, eu acho que nós temos a colega aqui que é parceira também, que trabalha lá, sabe. Então, eu estou estendendo o nosso convite aqui para sábado próximo, as pessoas que estão nos assistindo, comparecer nesse nosso jantar, que é um jantar muito importante, onde a gente trabalha em prol às famílias, né, da igreja. Então, a gente conta com todos. É isso aí que eu tenho para dizer. Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, vereador Igor. Boa noite. Cumprimentar o presidente da casa, presidente Adílio, colegas vereadores, pessoas que se fazem aqui presente, pastor Renildo, nossa assessora jurídica, nosso suplente que está aqui, o nosso Juventino, e demais pessoas. Só como uma nota de esclarecimento, semana passada ouvi um boato muito preocupante aqui na nossa cidade sobre uma contaminação da nossa água. E fui cobrado disso, não sabia. Hoje fui na prefeitura me informar diretamente com o SAMAI e me passaram nota de esclarecimento e um laudo da nossa água. A Prefeitura de Santa Rosa do Sul e o SAMAI comunicam a toda a população que a água tratada e distribuída para o consumo humano possui qualidade garantida conforme laudos e análises disponíveis no SAMAI e também no site. Endereço www.santarosadosul.sc.gov.br. Diariamente são realizadas diversas análises conforme as exigências legais da portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, além de análises semanais, mensais e semestrais. Também a CISU, como agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento, realiza um rigoroso monitoramento da água para o consumo humano, através do laboratório próprio. A água fornecida para os moradores de Santa Rosa do Sul é de captação subterrânea, poços localizados na rua Rafael Fernandes. Destacamos que nas análises de agrotóxico, todos os parâmetros exigidos pela legislação brasileira foram realizados e nenhum deles apresentou anormalidade. Ou seja, a água distribuída para a população possui excelente qualidade. O laudo e esse nosso agradecimento está no site a partir de amanhã. E vou deixar um laudo aqui, uma cópia também aqui na casa, para se alguém se interessar. E acredito nas pessoas que trabalham no SAMAI, na competência delas. Até estão fazendo uma obra agora de um novo poço de captação de 180 metros de profundidade, para melhorar a qualidade da água, mais um investimento. Então, para nota de esclarecimento, deve ter feito algum equívoco, alguma coisa aí, mas foi isso que o pessoal do SAMAI me passou. Também queria deixar aqui, a semana passada fui em Floripa, acompanhei o prefeito, a gente recebeu uma notícia que teria alguma chance de finalmente dar início na tão sonhada obra da quadra da Paz aqui de Santa Rosa. E quando deu 1% de chance, a gente, como eu disse, se largou para Floripa. Fomos lá, fomos muito bem atendidos pelo nosso presidente e deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia. Acho que agora vai mesmo sair do papel, pedir que o prefeito
e os engenheiros fizessem o projeto da quadra, já com o orçamento, tudo certinho, que nos garantiu que vai fazer. Então, com certeza a quadra vai ter mais uma conquista. O presidente da casa já falou que a deputada Giovana também vai ajudar com aquela banheira de hidromassagem futuramente. A gente só tem a ganhar com isso. Agradecer o Júlio Garcia, que, para quem achava que o PSD estava em maus lençóis, pelo que a gente viu lá, é o segundo homem mais importante do Estado. Então a gente tem um bom canal dentro do Estado para conseguir os recursos. E também acompanhei o prefeito Nelson, fomos até a Secretaria de Educação, e vai ser destinado agora um dinheiro para a educação aí, depois a gente vai entrar em detalhes mais perto, mas quero deixar aqui o repúdio, Secretaria Regional, que foi criada para ajudar, e eu acho que nesse sentido só atrasou a verba que ia vir. Infelizmente isso acontece na política, pessoas que não querem ajudar, só querem cargo, que com certeza retardaram essa obra. Já podia estar o Colégio da Vila São Cristóvão reformado. E a gente teve a notícia que vai vir toda aquela verba, o prefeito estava bancando a escola da Vila São Cristóvão com verbas que a educação tinha mandado, repassou para o Estado não tinha repassado para o município. Então agora vai vir tudo acumulado e com certeza vai coisar. Uma vitória, o vereador Joel sabe como é que funciona lá, foi um grande batalhador por aquele colégio. E é triste a gente chegar lá e o cara responsável dizer que foi trancado. A sorte é que agora, dia 28, parece que vão extinguir essa secretaria. 28 encerra tudo, então, melhor, menos gasto e que a coisa agilize mais, porque nunca veio nada para Santa Rosa através daquilo ali. E falando na PAI, estamos aí no primeiro lote das camisetas, são 400 camisetas apenas. Quem tiver interesse, falar com o pessoal responsável, professores, presidente da PAI, ou mandar o WhatsApp ali para o pessoal da PAI que eles reservam a camisetinha. E dar os parabéns também para a administração, que hoje foi entregue, a gente participou da entrega ali, participou da entrega do veículo, dos ônibus, aquela reta escavadeira que a gente tinha falado, mais um tratorzinho para cortar os campos de futebol, para ajudar o esporte, e uma caminhoneta para a Secretaria de Obras. Então, por hoje era isso. Muito obrigado, pessoal. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Joelcio. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, vereador Adílio, demais colegas vereadores, todos que se fazem presentes, internautas, o pastor Renildo, que muito bem dirigiu a palavra no início da sessão. Só aumentou mais a nossa responsabilidade, né, pastor? A gente já sabe disso, que a política é uma coisa divina e nós temos que honrá-la de alguma forma, né? Queria aqui dar os parabéns também à administração pela entrega dos veículos, né? É isso que a população quer. É isso que a população espera da administração, é o que espera de nós também, vereadores, né? É entregar, é trazer os recursos, é ir atrás dos recursos, buscar e fazer com que eles sejam bem aplicados, assim cuidando da população. Em relação à indústria e comércio, ali até o vereador Matias, que eu acho particularmente, vereador, o senhor seria a pessoa certa para fazer esse trabalho. Né? É uma secretaria importante. Eu estive no interior, mais precisamente no Novo Horizonte, a terra lá do nosso vereador Pedro, e vi da necessidade que os agricultores têm, né, a necessidade de uma atenção da parte da Secretaria, juntamente com a Secretaria da Agricultura também. Mas é uma secretaria importante, a gente vê. Eu tive particularmente numa propriedade que o senhor estava construindo
um depósito de banana e para vender o seu produto, né, e precisa desse apoio, precisava de um aterro, precisava de um apoio nesse sentido. Eu acho que falta ir lá no agricultor, isso o vereador Matias fazia muito bem na época da secretaria, para ver, para atender essa necessidade. Eu acho que é isso que falta, pastor Renildo, é esse comprometimento, essa vontade de fazer as coisas, de ir atrás, buscar. É isso que nós precisamos. A Secretaria de Indústria e Comércio é uma secretaria que foi criticada, que foi criada, mas é uma secretaria que, se for bem desenvolvida, ela vai atender às necessidades do nosso município, que precisa disso, junto com a Secretaria da Agricultura, junto com a Secretaria de Obras. Às vezes a gente vem aqui, pede alguma coisa nesse sentido, né, que a Secretaria de Obras atenda. Eu até acho que queria fazer um apelo que o nosso secretário de Obras também participasse um pouco mais das sessões, né? Porque a gente tem aqui pedido iluminação pública, tem pedido estradas, e às vezes esse pedido não chega até ele. Eu acho que se ele viesse um pouco mais, participasse um pouco mais, estivesse um pouco mais junto com a Câmara, seria um pouco melhor. A gente está sempre pedindo, né, senhores vereadores, é até chato, né? Pedindo por iluminação, né? Falamos aqui, o pastor falou dos recursos. Nós pagamos os recursos e queremos que eles sejam bem aplicados. Então, eu acho que é até uma falta de respeito, eu diria. Né? É importante que agradecemos, o vereador Adílio sempre agradece, a gente também procura agradecer pelos trabalhos feitos, mas eu acho que tem que ter mais um comprometimento dessa secretaria. De repente, agora com o carro, né, vereador Igor? Fica mais fácil de buscar. A gente tem essa dificuldade, infelizmente, tem essa dificuldade de chegar na Secretaria de Obras e poder desenvolver um trabalho. Nós temos lá na Vila São Cristóvão, vereadores, um centro de recuperação que eu estou sempre tentando levar um recurso até lá. O pastor Renildo deve conhecer, é um projeto evangélico que trata pessoas com problemas de drogas. E eu tenho essa dificuldade de conseguir um recurso para eles. Até a estrada, vereador Matias, nós temos problemas, não consigo. Aqui é quase que um apelo que eu faço para que seja atendido. Que se faça, só um momento, no final, se o senhor quiser. Então, é a minha preocupação, é a falta de comprometimento. Tem outras secretarias, outros segmentos da comunidade que foram ajudados, né, que têm que ser ajudados, como a associação ali de cuidados com os animais, não é isso, vereador? Que foi repassado um recurso. Eu acredito que tem que haver esse cuidado também. É um caso de saúde pública. Mas o ser humano é mais importante. Né? O ser humano é mais importante e está faltando esse carinho lá com eles, essa consideração. Alguns são preconceituosos, vereador Anselmo, que dizem que aquilo lá está criando bandido, mas não é assim. São pessoas que não conseguiram viver em família e hoje procuram um lugar para um abrigo, procuram um carinho e lá estão recebendo. Então, acho que isso é importante e deve ser olhado. Igual todos os segmentos, né? Estou falando aqui da iluminação pública, das estradas, a gente às vezes reclama, vem aqui, fala, critica, mas não é porque nós precisamos, é porque o povo nos faz esse apelo, né, senhor presidente? Então nós precisamos passar isso. Muito bom, entregamos ali hoje, tiramos fotos ali, entregamos mas às vezes a gente tem dificuldade de conseguir uma caçamba de aterro, né, que às vezes foge um pouco da nossa, não é nossa obrigação, mas a gente faz esse, né, a gente às vezes quer um quebra-mola, né, vereador Tiago, às vezes não conseguimos. Eu não estou aqui criticando nem né, a administração, parabenizo ela pelo trabalho, trabalhei praticamente 6 anos ali, conheço as dificuldades, mas eu acho que falta isso, essa atenção. Né? Não adianta a gente construir um asfalto lá na Bela Vista,
é bom, mas falta algo, né? Falta um apoio para a agricultura, falta uma estrada, né? De repente o cara sai com um caminhão lá carregado de fumo e chega no asfalto, ele quebrou o caminhão porque a estrada estava muito ruim, né? Ele não conseguiu andar no asfalto. Então tem tudo isso para se fazer. Eu acho que o que eu estou falando aqui é para somar, né? Vereador Matias, a gente trabalhou junto e sempre discutia, achava a melhor maneira de resolver o problema. O SAMAI também, eu já venho falando e sugerindo. Hoje aquela pasta não tem diretor, eu acho que o Sandro que responde. Mas o povo precisa de uma satisfação, muitas vezes, na questão da água quando falta. Eu cansei de estar em casa e daqui a pouco aparece alguém lá, vereador Enoir, querendo tomar um banho e não consegue. Eu acho que ficava fácil se fizessem uma página ali no Facebook, pode ser, hoje tem um alcance grande as redes sociais, né? Informando isso que o senhor vereador falou agora, do problema da água, que eu sei que não é nossa água não tem esse problema, né? Informando as pessoas, informando, senhor presidente, que amanhã vai faltar água, né? As pessoas ficar preparadas para isso, né? Então são pequenas coisas que às vezes fazem a diferença e evita uma crítica, evita que as pessoas, né, critiquem um trabalho que está sendo bem feito, e às vezes um trabalho que está sendo bem feito da administração, que eu tenho certeza que está sendo bem feito, está sendo aplicado bastante na educação, na parte social, ela se abala, né? Por falta, às vezes, de pouquinhas coisas. Então a gente vem pedindo, eu não queria estar usando a tribuna, mas eu preciso fazer isso. Que eu já vi aqui experiências de que vereadores até da oposição falam numa estrada, que ela está com problema, e no dia seguinte a estrada vai lá e se resolve. Né? Então eu vou tentar esse caminho para ver se eu consigo também. É, vereador Pedro? O vereador Pedro acha graça, porque infelizmente é assim que acontece. É lamentável. É isso que eu digo. Estão ali caçamba nova, uma rede escavadeira, um carro novo, e às vezes as pessoas estão, mas ele não fez a minha estradinha, né? As pessoas precisam disso. Né? A gente lamenta isso, porque as pessoas precisam. E os deputados não fazem mais que a obrigação deles trazerem, porque eles vêm buscar. O vereador Enoir estava aqui eufórico com a visita do deputado dele, mas tem que vir mesmo, ele veio na campanha, né? O meu às vezes não vem aí, porque cada um tem um, né? O meu às vezes não vem, eu critico. Agora eu recebi a notícia de que vão ser liberados 150 mil para a segurança pública, as câmeras de segurança que a gente vai colocar na cidade e nas comunidades, e um recurso lá para o âncora. É isso, né, vereador? O vereador Igor esteve lá junto, de 200 mil, 250, era 250, passou para 200, para a construção de um pavilhão para que eles possam fazer lá os eventos e cuidar daquelas pessoas que precisam. Eu às vezes falo muito nisso, porque tive dificuldades na família em relação a isso, né? A bebida, não a drogas, não chegou a esse ponto, mas a bebida, a gente tinha esse problema, e aí é por isso que a gente defende muito essa questão, e eu acho que é importante. Né? Cachorro também é importante, para deixar bem claro, mas eu acho que o ser humano tem que ser em primeiro lugar. E eu reforço aqui, vereador Matias, o senhor podia ter assumido a Secretaria da Indústria e Comércio. Não queria ver o senhor longe daqui, né, mas eu acredito na sua capacidade, que o senhor já mostrou. O senhor já mostrou que realmente tem capacidade de assumir aquela secretaria, quando assumiu a agricultura. Então, não é um... Eu gosto sempre de frisar que não é uma crítica à administração, bem pelo contrário. Eu fui convocado para trabalhar, trabalhei 6 anos ali na administração, mas é uma sugestão. Então, a sugestão através da tribuna. Né, Juventino? Juventino sabe disso, já foi vereador, hoje é suplente. É uma sugestão para que cuidem
das pequenas coisas, que é com as pequenas coisas que nós chegamos nas grandes, né? Eu falei outro dia do asfalto da Vila Nova, né? Tá ali, ligando nada a lugar nenhum. Poderia ter ido pela Peroba. O vereador Pedro foi um que eu acho que na época sugeriu que fizesse isso. Hoje estaria, o vereador Anselmo, que trabalha com banana, estaria servindo a comunidade da Peroba, do Novo Horizonte. Então não se pensou. Eu acredito que iria cortar o terreno de alguém ali que eles queriam que fosse beneficiada, né? Para valorizar o terreno. Eu acredito que só pode ter sido isso, porque hoje aquilo lá liga nada a lugar nenhum, praticamente, né? Se a comunidade da Forquilha, vereador, e da Sangadaria precisasse de um calçamento, se fazia, né? Para dar maior ali tranquilidade, maior conforto para eles. Mas então não se pensa nisso. E é importantíssimo porque a educação, né? Nós precisamos da educação. Precisamos de pessoas educadas e pessoas religiosas também, pastor Renildo. Então fica aqui o meu desabafo, e eu reforço mais ainda a sugestão ali do Samai, que faça uma página no Facebook ou Prefeitura Sul, alguma coisa nesse sentido, que informe as pessoas. Que é chato a gente chegar em casa, abrir uma torneira e não ter água, né? Antigamente não se gostava de tomar banho, mas hoje a gente tem que tomar um banho, não tem como, é complicado, né? Meu sogro que dizia, né, vereador Pedro? A minha sogra queria que ele tomasse banho todo dia, dizia, vocês estão querendo me matar? Tomar banho todo dia. Então, para ele não faria diferença. Mas, brincadeiras à parte, é um caso é uma sugestão que fica, vereador Igor também, já que o senhor leve isso também, para que avise as pessoas, né? E nós estamos de parabéns porque lutamos lá pelaquela escola, sofremos, apanhamos, né? E muitos que já administraram o nosso município diziam que o município não tinha capacidade de administrar o colégio. Vai provar, está provando que tem capacidade de sobra, está administrando bem a escola, e então só temos que parabenizá-lo. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho, vereador Igor. A Frente da PAI também é uma instituição que precisa de todo esse nosso apoio. Era isso, senhor presidente. Desculpa o desabafo. Muito obrigado e boa noite a todos. Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, vereador Moisés. Queria dar boa noite ao presidente da casa, vereador Adílio, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas, cumprimentar o jornal Folha Sul, suplente Juventino, André, funcionário público, nossa assessora, Toninho, Osmar e principalmente o pastor Renildo aí, que veio fazer a palavra hoje, bíblica. Agradecer ele. Nossa casa está de portas abertas, a gente vai querer que o senhor volte mais vezes aqui. Então, por enquanto, muito obrigado. Cumprimentar os internautas também. Como o vereador Joelson, o vereador Igor falou, eu quero dar os parabéns também pelo maquinário que chegou ali, mas com uma ênfase aí também sobre o assunto do Joelson, que seja bem utilizado. Está faltando bastante coisinha pequena, e é nisso que a gente é cobrado, e não é por a gente ser cobrado, a gente não se importa de ser cobrado e passar para a prefeitura, ou até mesmo para o secretário, como a gente faz, e ser bem atendido, e depois bem sucedido com aquilo ali, eles fazer o serviço, completar o serviço que a gente pede, não, que a gente até leva, né, que a gente só traz a informação, para depois a gente ser gratificado na frente. A pessoa reconhecer, viu que tu teve vontade, foi lá e pediu e foi atendido. Não é tudo em cima da hora, a gente às vezes pede coisa em cima da hora, mas tem coisa que é programada, tem coisa que a gente já vem pedindo há tempo,
como a iluminação pública, já que o vereador Joelso falou, também vou dar uma faladinha, porque isso daí eu já pedi faz 5 meses. Mas de certo agora chegou essa reta, certo faltava reto para erguer alguém para trocar as lâmpadas, porque já faz 5 meses que eu pedi isso daí. Não é para mim, não vai me vangloriar em nada com isso daí. É para as pessoas que estão necessitadas, filha que vem da faculdade, tarde da noite, lá onde a gente mora é escuro, é longe, então já se custa vir. É complicado, é chato até de a gente vir aqui falar, mas eu vou falar aqui na tribuna porque eu já fui lá pedir 2, 3 vezes e não foi feito. Já falei uma vez aqui, acho que já faz uns 15 ou 20 dias atrás que eu falei. Nisso já fazia 5 meses, então já está beirando 6 meses. Certo, até fim do ano eles fazem. Tomara que a pessoa não pague do seu bolso e bote, porque ele falou para mim que ele já tinha ido olhar o preço para botar. Eu que atentei ele para não botar, mas ele disse que não, ele, dependesse dele não, ele já tinha ido 2 vezes na prefeitura, eu já fui mais 3, já deu 5, já está bom. Algum lugar lá está anotado. Acho que a água também, como o vereador Igor falou, o Joelso propôs aqui, é uma boa ideia, botar numa rede social. Tem bastante funcionário lá na água, então não custa nada um pegar e esclarecer, tá? Esclarecer e botar ali, como a outra vez foi criado um caos aqui por causa desse cano que quebrou. Teve gente xingando nas redes sociais e falando, o povo também tem que entender e saber que não é tudo como foi que quebrou. Ter perguntado, não, eles já entraram xingando, já dizendo que já fazia quase 2 dias que não era arrumado, que era isso, mas nem vieram ver aonde que estava o transtorno, né? Então, acho que também os munícipes também têm que entender um pouco, mas eles também têm que estar por dentro, eles também têm que estar informados, porque para muitas coisas, muitas outras coisas, não digo que não tem preferência, mas pode também fazer isso, pode informar para não criar esse transtorno todo. Se informar, vai ser muito bom. Como esse dinheiro também que está vindo para a educação, aí para esse colégio, que a gente teve lá que eles fizeram um manifesto lá na Joelso, uma audiência pública lá sobre esse colégio. A esposa do ex-vereador Lelo, que trouxe até uma deputada, tal de Luciana Carminati, né? Acho que é do PT, disse que ia fazer e ia acontecer ali na Vila São Cristóvão. Tomara a Deus que agora nesse ano venha e o prefeito possa concluir aquela obra, para nós chamar ela, para ela vir ali na inauguração, para ver se ela dá pelo menos certo, as redes, de certo, por nada, para aquela quadra lá que tem lá, de certo ela dá, né? Porque nunca deu nem R$1, veio ali, falou e aconteceu, fez o maior tumulto, né? Levou até voto ali, eu acho, se eu não me engano, acho que eu olhei e ela levou voto ali. Não sei quem foi a pessoa que teve essa eficiência de acertar o voto nela. Porque ela nunca ajudou. Veio para cá pescar, porque era perto da política. Deu uma pescada ali, jogou a isca dela. E teve gente inocente que caiu na conversa dela e ajudou. Eu tenho até dó, porque as pessoas às vezes não ficam só porque ela veio ali e fez um discurso de político ali. E no fim ainda ganhou o voto. Não fizeram nada, não ajudaram nada, disse que a fundo disseram que ia ajudar e até agora nada. Então, já que essa verba está tramitando, está sendo liberada, tomara que dê certo, que aquilo lá seja concluído, não é para todos os munícipes lá da Vila São Cristóvão, vai ser uma obra muito boa, como as outras obras que foram feitas lá. A Vila São Cristóvão tem que dar valor na nossa poder público e no executivo, que está fazendo bastante obra lá. Eles não podem reclamar, então é mais o colégio. E isso é muito bom. Tomara que dê tudo certo, tomara que essa obra seja concluída até o final do ano. E também eu queria falar uma questão sobre a creche, que eu vi, foi comentários, mas eu gostaria de expressar minha opinião aqui. Eu vi umas mães comentar e
Uma mãe e até pessoas que trabalham lá dentro. Comentar que a mãe ia entrar com um processo sobre a creche. É sobre um filho que chegou em casa meio sujo, um negócio assim. Eu achei ridículo aquilo ali. É a minha opinião, cada um tem a sua opinião. Eu vou citar a minha opinião aí. Eu achei ridículo o que ela falou. Acho até ridículo da parte dela lá fazer isso daí, se ela foi fazer, não sei se ela chegou aí ou não. Mas eu acho que é coisa de pessoa mesquinha, porque a pessoa em casa tem um filho, a gente fica, quando a gente não está trabalhando, a gente fica com ele, a gente não dá conta de cuidar dele em casa, só um filho. Se tiver 2, 3, então nem se fala. Eu sei porque o meu pequenininho tem 1 ano e 8 meses e quebra o bichinho. Na creche mesmo, ele já teve acidente com ele na creche. Até as professoras vieram pedir 1000 desculpas teve umas que ficaram até meio aflitas, porque ele caiu e machucou o narizinho. Eu disse, não. Bem pelo contrário do que elas pensavam, eu ainda agradeci elas por terem juntado, porque a gente sabe que eles são quebra. O Pedro mesmo sabe bem, que o Pedro tem um também que o vereador Pedro tem um também que é ligeiro. E agradeci elas ficaram nervosas, eu disse que não tinha problema nenhum, porque tem 3, eu acho, se não me engano é 3 professoras que tem na sala do meu menino, acho que tem, se eu não me engano é uns 15 ou 16 alunos que tem. E a gente sabe que não é fácil, não vai, só que não vai agradar todo mundo, mas que essa pessoa então que estivesse nervosa ou que ajudasse, se dispõe a ajudar a creche para ver se consegue mais recursos. Que a gente fez um jantar no ano passado. E eu garanto para ti que essa mãe, nem com a rifa, nem com o ingresso, ela não comprou. E geralmente é essas que falam, criticam, é as que menos ajudam. A gente fez. Eu me dispus a ajudar, assei a carne toda. Convidei mais uns amigos meus para ajudar. Doei um pouco da carne. E eu queria que essa mãe que tanto fala, no próximo, que vai ter outro jantar. A creche, se for fazer, pode contar comigo. Acho que os vereadores ajudaram também. Pode contar com os outros vereadores. E tomara que essa mãe que falou, ela ajude no próximo. E daí consegue mais dinheiro e arrecadar mais. Eu posso, de certo, até comprar mais lenço umedecido ou fralda, não sei, para limpar essa criança dela. Ou trazer mais brinquedo para essa criança ficar brincando, para não se sujar tanto. Então, as minhas palavras hoje era isso. Eu quero agradecer a todos. Meu boa noite. Muito obrigado. Concedo a palavra ao 5º orador inscrito, vereador Anselmo. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Adílio, sua mesa diretora, os colegas vereadores. Quero cumprimentar os internautas nas suas casas, a nossa assessora Angélica. Cumprimentar em especial o pastor Renildo, que veio fazer essa explanação aqui. Muito boa, muito importante. Colocou mais compromisso nas nossas costas. Mas a gente sabe dos nossos compromissos. Obrigado pela tua presença, sempre que puder. As portas dessa casa estão abertas. Muito boa a explicação, pastor. Também quero cumprimentar o Joventino, o jornal Felipe, Folha Sul, o pessoal que trabalha nessa casa, o Mike, as pessoas que nos assistem, em especial o Osmar, com a camisa do Grêmio. Hoje os gremistas estão de parabéns, é brincadeira, mas faz parte da nossa casa. Queria iniciar dizendo como é difícil ser vereador, né? Que cada um veio aqui, se colocou,
e colocou as dificuldades que a gente encontra no nosso município. Eu conheço a realidade do nosso município, que eu ando no interior, porque eu sou um agricultor, trabalho com banana, e eu faço a volta toda sexta-feira por Sangadarei e saio na Peroba. Toda sexta-feira. E é difícil passar um dia, vereadores, que não chega 2, 3 pessoas nessa minha andança pedindo e cobrando alguma coisa. É uma caçamba de material, é uma estrada, no morro, em casa. É toda semana. E está certo eles. Porque a gente visitou essas casas. Eu me coloquei à disposição deles. Acredito que todos os vereadores fizeram isso. É normal. E eles estão no direito de cobrar de nós. Então essa tribuna é o nosso lugar de cobrar da nossa administração. Eu trago todos os pedidos, entrego para o secretário, entrego ao prefeito. Às vezes demora. E eles ficam cobrando isso de nós. Às vezes se torna até chato com o secretário ou com o prefeito. Mas nós temos que cobrar. Porque nós somos cobrados. É o nosso dever, nós somos pagos para isso. Hoje a gente entregou aqui essa máquina, essa caçamba, um ônibus, um carro pequeno. Isso é conforto? É. Mas nós na agricultura precisamos mais ainda desse conforto. Eu trabalho nela, eu sei a dificuldade de quem trabalha com banana nos morros. Eu sei, eu posso dizer isso de cadeira. Por isso que eu estou ali de vez em quando pedindo uma máquina. Hoje tornei a pedir de novo e vou continuar pedindo. Que bom que essa máquina agora chegou na hora certa. Agora quero deixar registrado que nós já temos agora o secretário da Agricultura, o Edinho. Sei que ele vai encontrar muito trabalho, mas ele sabe que já trabalhou ano passado. Ele vai dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo e fez um bom trabalho ano passado. E eu espero que agora ele possa fazer melhor, porque tem mais uma máquina. Ô vereador, dá uma palavrinha para mim? Só para complementar as palavras do vereador Joelso, que a gente mora numa comunidade grande. O vereador também, aquela estrada que vai para o Âncora, que vai lá para a Costa Lagoa, eu pedi várias vezes, o pessoal cobraram de mim, e a gente vem aqui na tribuna pedir. Porque se fala em turismo, e nós temos uma lagoa, a nossa lagoa aqui de São Brito e Santa Rosa, que é turismo. Aí as estradas não chegam na Costa Lagoa, o pessoal quer ir lá fazer turismo, ou mesmo pescar, tem gente que sobrevive. E me cobraram várias vezes, não é cobraram, pediram. E a gente, vereador, eu acho que nós, é aquilo que eu continuo falando, nós somos vereadores de Santa Rosa do Sul. Eu sou do PMDB, o outro é do PP, o outro de outra sigla partidária, mas na hora de nós trabalhar para a comunidade. Eu também, o vereador Joelso tem razão, a gente é cobrado, e assim, então, aquela estrada que vai para a Costa Lagoa, antigamente era o que nós tínhamos para ver passear, e temos até hoje, só porque não dá para ir um carro na Costa Lagoa, que passa pelo Âncora para frente, vereador? Então, a gente fica meio triste, mas o nosso trabalho de vereador é isso que nós estamos fazendo. Eu penso, eu me elejo, a sigla é para se eleger, depois eu quero trabalhar para o meu município, para a minha comunidade. Obrigado, vereador. Tá certo, vereador. O pessoal pede, tem que repassar os pedidos aqui. Mas eu acredito que agora, com o Edinho, o secretário da Agricultura, vai ajudar muito o secretário de Obras, Dorinha, porque ele estava sozinho. E os dois juntos agora já trabalharam, eles sabem um do outro, vão dar mais condições nas nossas estradas. E eu espero que agora a gente consiga resolver e ajudar mais, porque agora entrando no inverno, mês de maio, para nós do bananal da lavoura, de banana nos morros, vereador Pedro, agora vem a compra dos aviários. Isso funciona muito no inverno, é de maio a setembro, e aonde as estradas têm que estar boas. É onde mais precisa de estrada é da agora em diante. Porque
É um serviço pesado, difícil, só sabe quem bota essa viagem nos Bananal, só sabe quem trabalha com ele como é difícil. Então, se não tiver umas estradas que ajude o colono, se torna difícil. E o nosso município ele passa de 90% agrícola, e é da agricultura que nós estamos vivendo. Então, eu espero que agora, com a vinda do Edinho, né, com a capacidade que ele teve, e sei que ele vai ter novamente, vai ser melhor para nós da agricultura, junto com o Dora. Falando do SAMAI, está certo, vereador Igor, a população cobrou de nós essa sexta-feira e sábado a respeito dessa água. Que bom que tu te informou com o SAMAI, e é essa preocupação da gente de passar para a população o que está acontecendo. E eles estão certos em cobrar de nós. Se a água tem um problema, está certo em cobrar de nós, e nós temos que trazer para eles uma resposta. Né, vereador? Então, está aqui, já foi explicado. Eu acho que agora todos, da manhã em diante, começam a saber. É esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho. Era isso que eu tinha para essa noite. O meu muito obrigado. Quero aqui cumprimentar e agradecer o pastor Renildo pelas palavras, pela reflexão oportuna nessa casa. Obrigado, pastor, por as palavras. Aumentou a responsabilidade nossa, mas nós estamos aqui para exercer esse papel mesmo, e as suas palavras só vieram a nos cumprimentar. Quero agradecer também a assessora jurídica, a Angélica, que se faz presente, né? Quero cumprimentar e agradecer o suplente vereador Joventino. Quero cumprimentar também a Folha Sul, hoje com 2 jornalistas aqui, o André, que nos dá a honra de sua presença, e o Tiago, Felipe, desculpe. E todos os funcionários também, o Mike, que nos dá essa cobertura aqui, aos internautas que nos assistem em suas casas, a todos os nossos cumprimentos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e nada mais a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta 9ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Boa noite a todos.